Olá, povo de Deus. Estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua presença, pela tua companhia. Fica comigo até o final. Eu volto já, te aguardo. Queridos, hoje, Palavra das 15, Salmos 42. Salmos 42, escrito por Davi, numa ocasião da qual ele se encontrava em uma caverna, chamada Caverna de Adulão, e esta caverna era uma prisão, que Davi estava ali, escondido, correndo das pessoas que queriam matá-lo. Interessante que, olhando para esses salmos nesta tarde, eu consigo pensar, eu creio que uma força do Espírito à minha alma para trazer uma revelação para este momento, para esta tarde, para o teu coração, que tem vez na vida da gente, tem momento na nossa vida que nós estamos mais ou menos na mesma situação de Davi. Davi não via caminho, Davi não via saída, Davi não tinha companheiro, Davi não tinha horizonte para ter uma visão. Davi estava numa caverna, ele não tinha nenhuma visão, ele não tinha companhia, ele não tinha nenhum relacionamento para dialogar, para falar, ou para agradecer, ou para reclamar. Davi estava na caverna. Caverna, ela é sinônimo de masmorra, sinônimo de sofrimento, solidão, tristeza, algo que traz depressão na vida da pessoa. Caverna é quando você não vê ninguém ao teu redor. Caverna é quando você não tem mais amizade. Caverna é quando os seus amigos abandonam. Caverna é quando não tem ninguém que possa te ouvir. Caverna é quando é aquele momento que você não queira nem sair mais. Caverna é quando a gente não tem mais prazer em festas, em reuniões e nem presença das pessoas. Isto é uma característica de quem está na caverna. E era esta a situação do rei Davi. E os Salmos de 142, ele começa nos ensinando, porque ele começa em alta voz. Então, o que me chama a atenção nesse salmo aqui, para a gente começar a falar, é que uma única coisa que ele tinha naquela caverna era ainda a sua voz. Então, ele usou aquilo que ele tinha, era a voz que ele tinha. Ele não tinha mais nada ali que daria para ele usá-lo nesta situação. Então, ele só tinha a sua voz. E ali, se ele tivesse uma espada, não teria solução. Com a espada, com qualquer arma que ele poderia ter, não teria solução para ele destruir aquela caverna e dar fim naquela caverna e se recuperar daquela caverna. Ele só tinha a voz. Então, com a voz dele, ele fez aquilo que ele sabia fazer. Com a voz, em alta voz, clamo ao Senhor. Então, o primeiro ponto aqui é para solução, para finalizar, para terminar a vida cavernal, é abrir a sua voz, pôr para fora aquilo que você acredita. Ele clamou ao Senhor
porque ele ainda tinha nele a esperança que ainda que todos o abandonassem, ainda que todos desprezassem, ele tinha o Senhor para ouvir, ainda que esteja na caverna. Ainda que estivesse na caverna, ele sabe, ele creia que o Senhor os ouve. Se você se encontra numa situação como esta, aprenda nesta tarde, ou faz que possa refrescar a tua mente nesta tarde, se algo que você já sabe, aonde você estiver, o teu Deus vai te ouvir. Então fica aqui o conselho: clama ao Senhor, busque ao Senhor, grita ao Senhor, abre a tua boca, enche os teus pulmões de ar e solta um grito para o teu Senhor. Haja vista que ele não tinha ninguém para ele chamar, então ele chamou para o Senhor. Em alta voz suplico ao Senhor em suas misericórdia. Duas coisas que ele sabia. Primeira, que Deus ouvia ainda que seja na caverna. Terceira coisa, ele sabia que o Deus Todo-Poderoso, o qual ele servia, tinha misericórdia. Então, foi aí que ele a pegou. Derramo diante dele a minha queixa e ele apresento a minha angústia. Conta para o Senhor a sua angústia. Apresenta para o Senhor. Coloque de frente o Senhor nesta tarde a sua angústia. Não tinha Davi para quem contar, pois ele estava na solidão, ele estava em uma caverna, mas aqui ele abre a sua boca e acredita, ainda que esteja na caverna, o Senhor tem misericórdia, o Senhor me ouve e o Senhor vai conhecer agora, pela minha boca, pelo meu grito, ele vai conhecer a minha angústia. A sua angústia precisa ser contada, é para aquele que tem a solução. A tua angústia precisa ser contada para aquele que pode resolver, para aquele que pode te socorrer, para aquele que pode tirar você da angústia e também da caverna. Então é para ele que você tem que contar, é para ele que você tem que falar. Então abre o teu coração nesta tarde e fala com o teu Deus, conta para o teu Deus o teu caso, a teu problema. Quando esmoreço em mim o meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Então, quem sabe é hoje que você terá a revelação do teu Deus através do teu grito, através da tua crença, através da tua fé, e você contando para ele a angústia. Eu vou refrescar a tua memória o que eu falei aqui no início. Ele estava numa caverna, ele não tinha visão nenhuma de caminho, ele não tinha visão nenhuma, conhecimento nenhum para onde seguir. Agora ele apresenta para o Senhor Deus e disse: eu sei que tu sabes, tu conheces o caminho que devo seguir, o caminho que eu devo seguir, somente virá a revelação de ti. E ele disse: na vereda que percorro, ocultam-me uma armadilha para mim. Ou seja, a situação que ele está é tão terrível, que se ele tomar uma decisão por si só, e começar a caminhada, haverá uma armadilha para ele. Armadilha esta, armadilha é aquilo que está armado e impossível de sua vista, o que está armando ao teu favor. Então ele diz ao Senhor: Senhor, há armadilha, e eu sei, mas eu não sei aonde que a armadilha está, por isso eu dependo de ti, Senhor. Oh meu Senhor, olha para mim e veja a minha angústia. E ele continua:
olho para a direita e vê que ninguém se importa comigo. Então, eu volto a te dizer mais uma vez. Ele estava na caverna solitário. Diz o texto que ele olhou e ninguém se importava para ele. Ninguém olhava para ele. Não tinha quem o socorresse. Não tinha quem importava. Sabe que é ninguém? Ninguém importa comigo. Esta era a situação deste homem. Ele diz: ninguém se importa comigo. Eu estou, de fato, na maior solidão. Ninguém se importa comigo. Perdido está para mim um refúgio. Eu não encontro também refúgio. Refúgio se ocultaram de mim. Ninguém se preocupa com a minha alma. Ninguém se preocupa com a minha alma. Sabe aquele momento que você não recebe ligação? Aquele momento que você não recebe nenhuma mensagem? Aquele tempo, aquela fase, que as pessoas pensam que você vai procurá-lo para pedir alguma coisa. Então a pessoa te bloqueia nas redes sociais, as pessoas abandonam você de fato, as pessoas não te querem mais relacionamento, aquelas festas que havia, elas continuam acontecendo, mas não para você. Não é, as festas não são, elas não venham para você convites nenhum, porque você está esquecido, você está na caverna. Ninguém quer saber se você está com dor de cabeça. Ninguém quer saber se você está com dívida. Ninguém quer saber se você está doente. Ninguém quer saber da sua situação conjugal. Ninguém está se importando com você. Isso são cavernas das nossas vidas. Isso são momentos de angústia. E a única solução, meu irmão, minha irmã, é clamar àquele que ele te ama, mesmo na prova, mesmo na miséria, mesmo na miséria financeira, mesmo na enfermidade, mesmo que você não tenha nada para oferecer, ele continua te amando. E eu quero nesta tarde ministrar o teu coração. Aquele que te ama, ele não te troca por ninguém. Aquele que te ama, não te ama pelo que você tem. Ele te ama pelo que você é. Aquele que te ama, ele te ama quando você sorri, e ele te ama também quando você está chorando. Ele te ama quando você está rodeado de amigos, e ele te ama também quando você está na caverna. Por isso, ele é o teu socorro, ele é a tua vitória. Levanta a tua voz nesta tarde e grite por ele, porque ele vai te ouvir, ele vai te mostrar o caminho, ele vai te arrancar desta caverna, ele vai te tirar desta angústia, porque ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. E eu continuo lendo os Salmos 142, dizendo: a ti, Senhor, clamei, declarando: tu és o meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Olha, esse grito do número 5, ele grita declarando, isso é bom, declarando: tu és o meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Tu és o meu bem maior, tu és o meu refúgio. Declarações
que adquire crédito com Deus. Declarações que adquire, que atrai a mão de Deus para a gente. Então, irmãos, o caminho é clamar ao Senhor, declarar a Ele que somos dependentes dEle, somos necessários, necessitamos dEle. Ele diz: atende aos meus apelos, pois estou muito exausto, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Olha a colocação dele, olha o apelo que ele faz. Ele fala da situação dele. Ele pede-se que o Senhor livra dele aqueles perseguidores. Então o perseguidor só vai sossegar, só vai abandonar quando você pedir para Deus livrar. Livra de mim os meus perseguidores. Talvez o seu perseguidor não é nem humano. Às vezes seu perseguidor é uma força mental que vem contra você, um desejo desenfreado que vem sobre a tua vida. É o seu perseguidor. Talvez o seu perseguidor não é nem humano. Seu perseguidor é um fracasso, é uma enfermidade, é uma crise que abate a sua porta nesta tarde. Mas eu venho aqui te dar os métodos para que você saia desta caverna hoje, em nome de Jesus Cristo. Aprendendo com Davi, ele gritou e ele apresentou a sua situação. E ele diz: livra dos meus perseguidores, eu estou abatido, eu estou exausto. E ele se humilha dizendo: essa perseguição, esta miséria, este lavante, essa avalanche que vem contra a minha vida é mais forte do que eu. Essa declaração para Deus atrai a mão de Deus para nos socorrer. Ele diz: porque são mais fortes do que eu. E ele dá aquele grito dizendo: Senhor, me ajuda, me socorre, Senhor. Esses são ensinamentos, os métodos para se livrar de uma caverna. Salmos 42, palavra das 15, ele termina no verso 7 dizendo: tira a minha alma desta prisão. Esta prisão é a caverna. Tira-me desta caverna, Senhor. Peça para ele que ele vai te tirar dessa tua situação. Peça para ele nesta tarde que ele vai te tirar desta situação, para que eu dê graças ao meu nome, ao teu nome. Então ele faz aqui uma promessa, ele faz aqui um voto com Deus: me tire desta caverna, que eu renderei graça ao teu nome. Olha, meu Senhor, meus irmãos, se nós pegarmos cada detalhe bíblico que nos ensina, com certeza teríamos uma vida melhor. Ele continua dizendo: então os justos, quando ele faz a última declaração, ele deixa claro: valeu a pena. Tudo valeu a pena. Olha que ele declara no final: os justos me rodearam. Ele não estava na solidão, ele não estava numa caverna, ele não estava sem ninguém. Agora ele está dizendo: os justos me rodearam. E ele conclui dizendo: por causa da tua bondade para comigo. Então o verso 7 do Salmo 142 é a declaração que deu tudo certo. Que deu tudo certo. Para quem estava abandonado, para quem estava no desprezo, para quem estava solitário, para quem estava na caverna. Agora ele declara: eu estou rodeado de justos.
porque o que o Senhor me fez testifica da tua bondade. Então eu quero concluir dizendo para você, a tua caverna promoverá pessoas para o teu Deus. Muito obrigado pela tua presença, que Deus te abençoe, que Deus cuide de você. Se você encontra em situação de caverna, mas que esta palavra da tarde, palavra das 15, possa ter te despertado a sair desta caverna. Curve a tua cabeça. Querido Deus, bondoso Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, meu Deus, pela tua bondade, pela oportunidade, pela palavra que o Senhor tem trazido ao meu coração e ao coração de todos quantos assistirem esse vídeo e que estão assistindo comigo nesta live. Seja a tua bondade, teu amor, a tua mão, Senhor, poderosa, resgatando, alegrando a vida dos teus filhos. Senhor da glória, bendito Pai, eu peço de ti, visita cada área da vida dos teus filhos, dando vitória para a glória do teu nome.